Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui iniciando esse maravilhoso programa, belíssimo. Nessa nova temporada nós estamos tentando conhecer e entender a ação dessas grandes mulheres na história dessas páginas sagradas. Hoje eu conto com presenças especiais. Quero aqui agradecer a presença da Catarina, nossa professora lá no EDAP. Obrigada, Catarina. Eu que agradeço estar aqui novamente com vocês. Apresentar a vocês, nosso professor também do EDAP, professor Osmar Paulino, muito obrigada, primeira vez em nosso programa, com certeza uma relíquia, uma forma de enriquecimento enorme para esse programa das mulheres. Ok, bom dia, boa noite, obrigado pelo convite, estamos aqui para dar uma forcinha. Ok, nada como a visão masculina no meio do contexto feminino, então é com isso que eu quero aqui agradecer a você, sua presença, pedir que você pegue o material, pegue a Bíblia Sagrada. Nós vamos entrar hoje na história de Ruth. É um livro belíssimo que você vai abrir aí logo após os Juízes, o livro dos Juízes. E eu já vou pedir para quem não acompanhou o nosso programa semana passada, pedir que a Catarina, você pode fazer um recordar do que nós vimos no encontro passado? Um recordar assim, tchum, né? Tchum. Então, o que nós vimos no programa passado, ainda nós estávamos na época dos Juízes, em torno de 1250, 1200 a.C., ou antes da Era Comum, e nós falamos de Ana, a mãe de Samuel, né? Então, nós vimos que a Ana era uma mulher estéril e que o Elcana tinha duas mulheres, tinha a Ana, né? E tinha a Fenema, e também é chamada de Penina, nas Bíblias usadas pelos protestantes. E a Penina, ou a Fenena, tinha filhos e a Ana não tinha. E era aquela mesma história que nós já vimos com a Sara e a Agar, que a Agar começava a zombar de Sara, a Fenena também começava a zombar de Ana, porque ela não tinha filhos. Aí ela fez um pedido, né, a Deus, chorando bastante, que ela queria ter um filho. E Deus deu a ela esse filho, que foi o Samuel. E ela falou que o filho que ela tivesse, ela daria a ele para o serviço de Deus. E ela entregou o Samuel ao sacerdote Eli. Né? E até nós vimos depois que ela teve outros filhos. Mas que o Samuel foi entregue ao sacerdote Eli. Até brincamos, né? Falamos assim, que bom que teve um Samuel, porque os dois filhos de Eli eram pessoas que não cumpriam com aquilo que tinha que cumprir. Então foi isso, foi de Ana, na época dos Juízes. Então, resgatou um pouco essa filiação aí de Ana, né? Eu vou pedir aí agora, então, para que a gente comece a entrar no contexto de Ruth. Nós vamos ler já no iniciozinho do livro, o capítulo 1, vamos do versículo 1 até o versículo 14. É um pouco da parte histórica, depois nós vamos tentar entender melhor esse contexto, mas vamos ao que diz o livro sagrado. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malaom e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Malaom e Quelion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que Deus tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: Ide e voltai cada qual para a sua casa de sua mãe. Que Yahvé vos trate com a mesma bondade com que trataste os que morreram e a mim mesma. Que Yahvé conceda a cada uma de vocês encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: Não, vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi respondeu-lhes: Voltai, minhas filhas, porque haveríeis de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser
vossos maridos? Voltai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos. Esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão de Yahvé pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto de seu povo, mas Ruth ficou em sua companhia. Catarina, mais uma vez eu vou pedir a você que faça, sim, um pano de fundo do contexto histórico e de como a sociedade viam essas mulheres, embora quem acompanha nosso programa já saiba que a mulher sozinha, sem marido e sem filhos, era totalmente segregada da sociedade e era praticamente largada a viver a sua bendita sorte ou maldita sina, né? Como é que a gente pode entender melhor esse contexto? Ana, nós estamos vendo que aí o livro começa com no tempo em que os juízes governavam, né? Isso. Então, isso aí é uma introdução fictícia, né? Porque eles estão querendo ver como que seria melhor voltar ao tempo dos juízes, que é o tempo do tribalismo, onde havia uma coesão e uma distribuição de renda, né? Uma sociedade igualitária. E aí, esse livro de Ruth, ele já é dos anos 400 antes da Era Comum ou antes de Cristo, tá? Então, os anos 400 vai ser o retorno do exílio da Babilônia. Eles já tinham retornado do exílio da Babilônia e estávamos na época de Esdras e Neemias, tá? Que um foi governador e o outro foi um escriba muito inteligente, e eles fizeram coisas que prejudicaram os pobres, tá? Mais o Esdras, porque o Neemias, ele foi um governador que ele viu a fome do povo, ele viu o que o povo estava passando. Quem se interessar pode ler Neemias 5 para saber qual era a situação do povo, tá? E aí ele disse que o problema que tinha causado essa ida para o exílio da Babilônia era que o povo foi infiel e adorou deuses estrangeiros e casaram com mulheres estrangeiras. E o Esdras depois, ele, além dele proibir o casamento interracial, tá? Ele expulsou lá de, vamos colocar a Palestina, né, que na época não tinha ainda esse nome, expulsou de lá todas as mulheres estrangeiras e também os filhos dessas mulheres estrangeiras, porque eles queriam a raça pura. Tá? Então, o livro de Ruth está nesse contexto em que as mulheres estrangeiras são expulsas da sua comunidade, levam os seus filhos, os homens eles tiveram que fazer uma genealogia para ver se tinha mesmo uma descendência judaica. E o que vai acontecer? Essa literatura que nós temos aqui é uma literatura de resistência, tá? Provavelmente escrito por mulheres. Porque nós vamos ver que aqui, dentro desse contexto, Ruth é triplamente excluída. Ela é mulher, ela é pobre e ela é estrangeira. Então, nós temos uma tripla exclusão de Ruth aqui nesse sentido. E esse livro ele vai ser para que se possa ter novas relações, né? E esse estilo literário aqui do livro de Ruth, ele é sapiencial, tá? Tem vários livros sapienciais que são dessa época do pós-exílio. E temos também que o gênero literário dele, além de ser sapiencial, é novela, né? Então, a Ruth é uma novela, mas não é uma novela que nós temos hoje, essas coisas horrorosas que nós vemos na televisão. Eu vou até citar aqui o Sandro Galassi. O Sandro Galassi, ele é um biblista, é italiano, radicado no Brasil há muito tempo, e ele diz o seguinte sobre a novela, e até nesse livrinho que a Ana já falou bastante aqui, que nós temos sobre Ruth, ele diz o seguinte: novela, assim como as parábolas, assim como os contos populares, assim como as histórias que escutávamos quando criança, ao pegar no sono, tem a mesma capacidade e força dos mitos originários dos povos. Indicam rumos, apontam valores, constroem critérios e parâmetros, fortalecem relações, ajudam a entender e a explicar a vida, mas, muito mais,
do que os sisudos trabalhos de filosofia. Novela é profecia. Então, nós estamos vendo que esse livro de Ruth é isso. Né? É uma profecia, não mais em tempos da profecia do século VIII, mas sim uma reação àquela política de Esdras e Neemias de exclusão dos pobres. E aí ela vai resgatar, o livro vai resgatar alguns direitos dos pobres que tinham sido esquecidos. Deixando claro que, embora seja um tipo de literatura dado como novela, não é ficção. Não é ficção. Assim como o livro de Jó é uma ficção, Ruth foge dessa especificação. Então, vamos partir para realmente uma realidade, escrita num contexto específico, para retratar como aquele povo se sentia depois de voltar do exílio, onde para o exílio foram levados os especialistas do povo, digamos assim, escultores, marceneiros, ferreiros, pessoas que tinham habilidades especiais, e praticamente ficou na terra o povo que não tinha nenhuma habilidade. E esse volta do exílio tentando reconstruir um país e com a mentalidade passada por uma série de tumultos, né? Eles sofrendo influências no modo de pensar, querendo resgatar, querendo reconstruir esse povo. Mas eu quero perguntar agora para o Osmar, Osmar, sempre existe, quando a gente está lendo alguma coisa, uma palavra que destaca-se daquele texto, em torno da qual a gente vai fazer todo um trabalho de entendimento, assim como a gente fez agora o entendimento do fundo que existia através desse conto, atrás do conto que nós entendemos. Então, eu pergunto para você, qual é a palavra que a gente poderia destacar aqui para a gente entender mais ainda o contexto de Ruth? Então, a Catarina fez uma explanação muito bacana e fez uma certa memória, mas agora a gente entra no próprio capítulo, e o capítulo ele resgata uma palavra. E essa palavra do primeiro capítulo é voltar. Então, eles estão num lugar que é Belém, mas eles vão para outro lugar atrás de pão. E eles, então, descobrem, ouvem dizer que lá onde eles moravam tem pão e uma boa notícia. Então, eles voltam. O primeiro capítulo, então, quer dizer isso para nós. Este grupo de mulheres, como a Catarina bem falou, três mulheres que apontam esta mazela que havia nesse momento da história. Então, para contextualizar, eles querem dizer isso. Essas três mulheres, elas apontam que elas saíram de um determinado lugar por necessidade e agora elas voltam por conta dessas reformas que a Catarina bem colocou, de Esdras e Neemias, mas também elas querem voltar para ter o aconchego da família, o aconchego do lar, que nós vamos ver no segundo, no terceiro e no quarto capítulo. Palavras-chave, a gente chama, chave de leitura. Então, nós vamos encontrar aqui no versículo 11, voltai, minhas filhas, né? Isso, a palavra é essa, do primeiro capítulo, voltar. Essa é a chave de leitura desse primeiro capítulo. No segundo capítulo nós temos outra palavra, que nós vamos ver mais para frente. No terceiro capítulo também uma outra palavra, todas produzidas pela história dessas três mulheres. Tá. Esse voltar que você fala, Osmar, é voltar para a terra da onde elas vieram, onde aconteceu o êxodo? Isso, é. Aí elas voltaram para a sua terra de origem, ou elas saindo da terra onde elas estavam exiladas, elas estão voltando para a terra natal delas, de origem? A terra natal é Belém. Elas saem para buscar pão, porque faltava pão. Agora elas descobrem que tem pão de volta, uma boa notícia. Em Belém. Em Belém. E elas voltam, porque Belém é a casa do pão. Então a gente pega uma palavra que é colocada no texto e a gente contextualiza ela, pena que a gente não tem tempo. Mas a chave de leitura aqui, para nós, é voltar. Elas vão, mas elas voltam. Certo. Elas saem do local de origem, vão para outro lugar, mas elas retornam, elas voltam. A palavra, então, chave é, elas voltam para o seu lugar, para a sua casa. Interessante que você me fez agora aqui navegar um pouco na descrição da palavra que você fala, casa do pão. Na verdade, elas estavam em busca de alimento para manter as próprias vidas. Mas em Belém vai nascer o verdadeiro pão, aquele que alimenta a alma, o espírito, que é
Isso. onde nasce Jesus, Ó, né? que beleza. Então, se nós tivéssemos tempo para trabalhar todas estas palavras e a geografia, Sim. porque elas saem de Belém e vão para Moabe. E depois elas saem de Moabe e retornam para Belém. E de Belém, então, Noemi e Ruth vão protagonizar isto que você está dizendo, que é uma profecia de Miqueias. De Belém de Efratá vai sair aquele que vai estar resgatando o mundo. A palavra então que vai vir vai ser resgatar, através de um casamento. Mais na frente nós vamos ver de Ruth com um protagonista chamado Boaz. E como aqui não dá para a gente fazer esse mergulho que você pretendia, Osmar, a gente sugere então esse material que é inclusive produzido pelo CEBI, esse é alguns deles, porque a gente é um material de baixo custo, mas de excelente qualidade, com boa letra, um bom acabamento, uma belíssima capa, que pode aprofundar todos esses questionamentos que vão vir naturalmente, Catarina. O que mais que eu poderia entender a respeito disso aqui? Não, até esse versículo 14 que você colocou, nós estamos vendo que vieram 3 mulheres. Sim. Aí depois até pode ver aqui o nome das pessoas, né? O Elimeleque, que é Senhor meu Deus, o Mahlon. Depois o Osmar pode falar sobre o significado desses nomes, mas o interessante é o seguinte, que aqui no caso, a órfã, ela voltou. Ela não ficou. Ela voltou para Moabe porque ela achou que a Noemi estava certa, que elas poderiam morrer, porque na casa do pão está faltando pão para os pobres, só tem pão para os ricos, não é? Então, aquele Neemias 5, depois nós vamos colocar os versículos direitinho, quais são para vocês poderem ler. E aí nós estamos vendo que as duas que ficaram foram Noemi e Ruth. Então, essas duas é que vão agora fazer todo o protagonismo do livro e nós vamos ver qual é a inteligência e a astúcia dessas mulheres para que elas possam vencer essa situação em que elas se encontram agora. O que não falta é astúcia nas mulheres para superar as dificuldades, né? E é verdade. Então, mas eu vou pedir a você que não saia daí, apenas vá mexendo com o seu material e separando esse livro, para que a gente volte daqui a pouquinho, continuando a entender um pouco mais sobre Ruth. Já voltamos.